a gente vai começar com as perguntas. O pessoal pode mandar aqui para a mesa as perguntas para os três, o palestrante e as duas debatedoras. Graça, temos perguntas aqui acerca do Conselho de Usuários. O Camilo, de Ireg do Maranhão, fala: atuando no Conselho de Usuários do Maranhão, vejo que seu regimento interno precisa ser reformado para contemplar várias demandas no nível de organização. Por exemplo, os casos de vacância e outros aspectos relevantes. Pergunto, a CACI está pensando neste processo? Aí temos também perguntas sobre o Conselho da Sandra, da FABB. Aí ela fala: primeiro, existe alguma tratativa para construir um termo de parceria entre CACI e BB para institucionalizar a liberação dos funcionários da ativa para participar do Conselho de Usuários? Como o BB tem um programa de voluntariado, esse termo mostraria coerência entre prática e discurso. Além disso, as dependências podem ganhar pontos no acordo de trabalho quando liberam funcionários para participarem de conselhos. Assim, a luta ficaria menos dura. Ligou. Bem, eu sou pequenininha. Sandra, esse assunto é porque o tempo foi muito rápido. Ontem foi falado, hoje foi falado, já está normatizado. A participação do funcionário da ativa, Código 585, serviço externo, participação em reuniões como membros do Conselho Deliberativo de Patrocinadas, Previ, CACI, Conselho de Usuário da CACI, Fiscal de Entidade Patrocinadas ou do Conselho Consultivo de Patrocinadas ou da FENAB. Na realidade, o banco normatizou depois de diversas solicitações e não mandou dizer nada a CACI. E aí o Guanabara da Bahia nos provocou, e é isso que a gente precisa. Ele mandou para Socorro, Socorro nos mandou e nós estamos mandando para o Brasil todo. Resolvido. Camilo, sempre se está aberto a se fazer revisão. O momento ideal é quando tem o encontro de conselheiros, porque aí você discute, tem esse momento e faz as sugestões, depois aí vai para a negociação com o Banco do Brasil, porque tem que passar por ele como patrocinador, depois vem para o conselho. Então eu acho que vocês têm que começar essa discussão, mas o momento ideal para se mexer, na minha visão, que pode não ser a de vocês, no regimento, nós não temos autonomia para mexer nesse regimento sem passar pelo Conselho Deliberativo da CACI. Mas acho também que as sugestões, vocês podem circular entre vocês, amadurecerem e ter um debate, ou virtual, ou quando for o 7º encontro dos coordenadores de Conselho de Usuários. Mas sempre se está aberto. Agora temos uma pergunta aqui para o nosso palestrante, o Luiz Gonzaga. A pergunta vem do Francisco Henrique Helleri, que é do Conselho de Usuários da CACI do Ceará. O senhor acredita na estruturação e funcionamento da saúde vista como mercado, como mercadoria? É possível a participação social nos sistemas de saúde segundo a lógica de mercado? E aí ele diz que tem uma certa dificuldade para acreditar nessas possibilidades. Bem, Francisco, eu também não acredito nessa possibilidade. Aliás, essa não é a compreensão somente de Luiz Gonzaga, que está aqui, na condição de indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. Essa é uma posição do Conselho Nacional de Saúde, e que eu vou expressar daqui a alguns instantes, e do movimento sanitarista, ou dos militantes pela causa do Sistema Único de Saúde. Nós não podemos tratar a saúde como mercadoria. A saúde ela tem que ser olhada do ponto de vista de uma política pública relevante, dentro da concepção dos direitos humanos. E não é saudável, não tem como compreender de que se mercantilizando a saúde, de que está se universalizando. Pelo contrário, se mercantiliza a saúde, quebra essa espinha dorsal do princípio da integralidade, do controle social e da universalidade.
De um ano para cá, sobretudo, um pouco mais dos 2 anos, por aí, até pela crise que foi gerada nos Estados Unidos, na Europa, mais recentemente, o que nós temos assistido é o caminho inverso daquilo que o Brasil precisa adotar do ponto de vista da saúde pública brasileira, né? Por quê? Mesmo a Constituição Federal colocando algumas barreiras, criando alguns mecanismos de proteção, a inserção do capital internacional, ele está chegando no Brasil, já chegou no Brasil, e quem está aqui sabe do que eu estou falando, né? Sabe do que eu estou falando, de que não é possível a gente tolerar essa situação que está acontecendo. Empresa norte-americana chegando para cá e tomando conta de parte importante da saúde suplementar, tá certo? Investindo algo em torno de alguns bilhões de reais, em torno de 10 bilhões de reais, tá certo? E aqui seguramente nós não estamos falando da CACI. A CACI tem como primado cuidar bem das pessoas que são elas vinculadas através de um plano aberto, com transparência, conforme foi apresentado aqui. E a gente sabe que é um plano transparente e que tem uma gestão democrática. Tá certo? Então, não me animo, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira que tem compromisso com a saúde do povo brasileiro pode imaginar de que ela possa se transformar como se eu tivesse ali na bodega Seu Manuel de Ananias, lá na fazenda Santa Catarina, onde eu nasci, comprar um quilo de açúcar. Tá certo? Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Porque a ganância do capital, sobretudo do capital internacional, é uma coisa absurda. Tá certo? Eles vêm para cá, vendo um plano caro, prestam um serviço de péssima qualidade, e o que é pior, exploram os trabalhadores e o dinheiro volta lá para onde fica a sede da empresa multinacional. Eu não acredito que o povo brasileiro não vai permitir que a saúde seja objeto de barganha, de demanda na Organização Mundial do Comércio. Tá certo? A Organização Mundial do Comércio tem que cuidar de outras coisas lá, do agronegócio, da fábrica de automóvel, de outras coisas. Quem tem que cuidar da saúde é a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e o povo brasileiro através do Sistema Único de Saúde. É isso sim. Agora, a mercantilização, não. Não podemos permitir a mercantilização da saúde, porque estaremos voltando à época muito anterior a 1937. Certo? Muito pior da época de 1937. E não vamos permitir isso. Nós não vamos retroagir. E a estrutura que está colocada, inclusive com as dificuldades que a senhora coloca em relação a alguns conselhos, aos conselhos, mas isso é uma conquista do povo brasileiro, é uma luta histórica que foi reafirmada na Constituição Federal de 88. Tá certo? Então, o nosso primado é pela saúde pública, é pelo Sistema Único de Saúde. Inclusive, a Denise sabe que, mais recentemente, nós encampamos todo um trabalho voltado para melhorar ainda mais o financiamento da saúde, Sistema Único de Saúde. Apresentamos um projeto de lei de iniciativa popular que começou a tramitar no Congresso Nacional com mais de 2 bilhões de assinaturas, para que a gente possa garantir mais recursos públicos para a saúde, na ordem de 10% do orçamento da União, já que a emenda constitucional 29 de 2000, ao ser regulamentada através da Lei Complementar 141, né, de 2010, ela não atende. A União deixou de ser responsável por aquilo que ela deveria ser. O encargo ficou... Aliás, os estados e municípios, para os estados, né, 15%, município, aliás, 15% dos recursos destinados à saúde e à atenção básica, os estados a mesma coisa, com 12%,
mas a União teve uma vinculação em relação ao PIB e que a cada ano tem havido um certo desequilíbrio em relação à saúde, ao financiamento da saúde por parte do governo federal. Tá certo? Então, só para finalizar e dizer que eu não acredito, não aceito, eu falo aqui pelo Conselho Nacional de Saúde, que a privatização, a maneira como tem sido discutido, que ela seja a solução para a solução do saúde do povo brasileiro. Nós assistimos isso e não dá certo. Impossível dar certo. Agora a gente tem uma pergunta aqui para a Graça, vinda do Carvalho, que é conselheiro fiscal da ANAP, a respeito das clínicas CI. Aí ele fala: existem comentários positivos sobre as clínicas CI. Entendo a importância destas unidades como instrumento de saúde preventiva. Sei que no início o banco desaprovava a implantação, desvalorizava e questionava sua viabilidade. Pergunto, primeiro, o banco ainda continua desaprovando as clínicas CI? Segundo, a CACI está revisando as clínicas CI para possível ampliação? Bem, realmente nós passamos um período que não era só o banco, não. Havia pergunta do banco, dos associados, era uma pergunta constante em todas as reuniões. A clínica CI é efetiva? A clínica CI tem rentabilidade? A clínica CI tem efetividade? E isso era uma faca, era uma espada atravessada nas costas de todos nós. Nós conseguimos, no ano passado, com muita ajuda, inclusive com a consultoria do Dr. Marcos Bose, professor doutor da USP, e com a equipe de avaliação em saúde, com empenho pessoal do Davi Salviano, que é mestre em economia em saúde, através de um método científico, uma avaliação que foi, hoje, está sendo única no Brasil, mostrar que as clínicas de saúde, elas são efetivas, são eficazes, não na dimensão econômica só, mas na dimensão econômica, na dimensão financeira, na dimensão sanitária e na dimensão satisfação do cliente. Então, hoje, eu fui para o Congresso de Medicina e Saúde, com 3.700 médicos, fazer a apresentação da avaliação das clínicas CI. Nós tivemos agora o Dr. Bruno Sobral, que veio na CACI com toda a diretoria. Ele veio para verificar como a CACI avaliava seus serviços de saúde. É uma avaliação única no mercado de saúde e orgulha toda a diretoria da CACI, a todo o Conselho Deliberativo, a todo o Conselho Fiscal e a todos nós. Nós somos modelo de atenção primária na saúde suplementar com serviço avaliado, checado, porque nem o serviço público tem avaliação. Só a CACI tem e está sendo benchmark para todo o mercado de saúde. Nós estamos à disposição de qualquer empresa de saúde para passar o nosso know-how, para discutir e para dividir. Muito nos orgulha, porque quando a gente pensa, e muitas vezes tem crítica, que a CACI tem muito dever de casa a fazer, mas a CACI tem muita coisa para exportar. E as clínicas CI é um modelo que agora nós tivemos durante o Congresso da Unidas, representante do Reino Unido, representante da Holanda, que foi conhecer o nosso serviço de saúde. É modelo de orgulho, é fruta da conquista de todos nós, principalmente dos conselhos de usuário, que acreditaram lá atrás, Graça nem estava, e lutaram para a perenização do nosso modelo. E hoje está, Carvalho, obrigada, mas hoje essa sombra de que existe o fantasma, hoje existe não fantasma, hoje existe a glória. Tem mais uma pergunta aqui para o nosso palestrante, Luiz Gonzaga. Há algum mecanismo formal ou informal para que os conselhos de saúde das pequenas cidades possam atuar com independência? Esses conselhos municipais têm atingido os objetivos que aí tem uma palavra difícil, que se pretendiam, não sei, na melhoria da saúde? Ciro, diretor regional da ANAB no Mato Grosso do Sul.
Bem, nós temos vários mecanismos jurídicos, respondendo ao Ciro, né, a pergunta ela faz muito sentido. Como pressuposto, cada município brasileiro precisa ter o Conselho Municipal de Saúde. Né? É uma garantia que está prevista na Lei Orgânica de Saúde, a 8.080. Tem a Lei 8.142, que trata mais especificamente da organização dos conselhos. E, consequentemente, nós tivemos, na década de 90, mais precisamente em 92, a Resolução 33, em 2003 a Resolução 333, agora em 2006 a Resolução 453, que trata especificamente da estrutura e organização dos conselhos de saúde no âmbito municipal, estadual e nacional. Conforme eu falei inicialmente, os conselhos necessariamente ele tem que garantir 50% de usuários e os demais 50%, a outra parte é dividida entre os trabalhadores em saúde e dos prestadores de saúde. Né? Cada instância precisa ter, cada estrutura de governo, que seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tem que necessariamente ter um plano municipal, estadual ou nacional de saúde aprovado, inclusive com deliberação. O Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos de Saúde, eles são deliberativos, né? Então, necessariamente, esse é o pressuposto para garantir a independência dos conselhos. Agora, o que nós temos que compreender, e é fato, é que, infelizmente, e a senhora colocou, inclusive, na sua apresentação, a questão da cooptação, infelizmente, ainda acontece, em alguns lugares, a cooptação. Tá certo? Não somente no âmbito da saúde, mas também em outras áreas de atuação, onde a população deveria, ter vez e voto. Eu vou citar aqui um caso quando eu sou advogado, e advoguei 10 anos em Pernambuco. Né? E um dia, nós estávamos em um certo município, eu e outros companheiros, fazendo a discussão para criar um conselho lá no município, e chegou o irmão do prefeito com um revólver na mão, dizendo que nós estávamos criando um conselho para criar problema para o irmão dele, que é o prefeito do município. Tá certo? Me lembro perfeitamente, inclusive, ela lá no salão paroquial. Tá certo? Ficava com o revólver na mão, queria dar tiro a tudo quanto é lugar. Não, mas rapaz, aqui a gente está apenas cumprindo um mandamento constitucional. Agora está na Constituição, nós precisamos criar o conselho, que é para a população ter a oportunidade de discutir os problemas dela. Tá certo? Agora, ainda há esse tipo de coisa. Tem outras situações, por exemplo. Hoje, mais de 2.000 municípios brasileiros, tem 2.210 municípios brasileiros, mais ou menos isso, criaram a Previdência Social de Servidores Públicos Municipais. Pela concepção constitucional, sobretudo pela emenda constitucional número 20, que é de dezembro de 2008, todos os conselhos têm que ser quadripartidos. Certo? No caso, quadripartidos. Passam os aposentados, os trabalhadores em atividade e assim por diante. Mas o que acontece nos conselhos municipais de Previdência Social, do órgão gestor? Tem cooptação, muitas vezes de servidor, tem cooptação de aposentado e assim por diante. Agora, nós não apostamos nessa situação. Ela existe, né, mas nós não apostamos nela. E nós buscamos outras alternativas. Existe a atuação firme do Ministério Público, né, e tem a responsabilidade de impor regras, impor limites, inclusive no caso do Conselho Municipal da área da Saúde, tanto aqui em Brasília, mas nos estados, tem promotores de justiça, procuradores da República comprometidos nessa luta. Para a gente ter uma ideia, agora, recentemente, no mês de abril, foi criada a Comissão
Nacional de Direitos Fundamentais, que está vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive o Conselho Nacional de Saúde, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, está formando um fórum, né, para que aonde haja irregularidade, o Ministério Público seja chamado para impor regras, inclusive denunciar crimes que são cometidos contra o erário público e contra a saúde do povo no município, ou aonde as pessoas estejam. Então, mecanismos, eles existem. Agora, infelizmente, contra corrupto, a gente muitas vezes não tem controle. Tem outro órgão que tem uma importância grande nesse aspecto, que é o Tribunal de Contas da União, são os tribunais de contas dos estados, alguns tribunais de contas municipais, mas tem uma coisa que é fundamental. A gente tem que estar muito alerta e tem que lutar por aquilo que a gente acredita. E nós estamos acreditando cada vez mais no Brasil melhor e aonde a corrupção não seja o primado. Pelo contrário, a corrupção tem que ser banida da história do Brasil, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, algumas manipulações, elas existem. E vou, para encerrar, citar um exemplo aqui. Né? Tem um programa, tem um segmento extraordinário, que é o programa, que são os agentes comunitários de saúde. Tá? Ele surgiu com força na década de 90, foi reconhecido como profissão, né, pelo Congresso Nacional, é uma emenda constitucional importante, mas o que a gente assistiu e ainda tem algumas situações em relação aos agentes comunitários de saúde, é que ele era contratado via OCIP ou outra organização, geralmente manipulada por alguns prefeitos, um ou outro, tem muita gente séria também, evidentemente, e quando mudava o prefeito, o agente de saúde que não votava no prefeito acabava sendo dispensado. Tá certo? Então nós apostamos que o agente de saúde e outros profissionais da saúde e do serviço público, o acesso se dê por concurso público, onde haja garantia de estabilidade do emprego e outro reconhecimento na relação ao trabalho e às carreiras do serviço público. Então era isso que eu queria colocar, mas ainda há de se reconhecer que tem algumas vulnerabilidades, mas uma coisa a gente tem certeza, nós estamos no rumo certo, tá certo? Que o povo não vai permitir que haja retrocesso em relação àquilo que tem nos custado muito caro. Vamos lá. Agora temos perguntas aqui para Graça Machado. Essa pergunta é do Douglas Leonardo, do Conselho de Usuários do Rio de Janeiro. Aí ele fala: ilustre diretora, já que é da sua área, o que motivou a troca da empresa distribuidora de remédios no Rio de Janeiro? Aí tem uma outra pergunta do Hermínio, que é diretor regional da ANAB no Rio Grande do Norte. Ele fala: o conselheiro muitas vezes não participa das reuniões em razão da não liberação da gerência. A norma expedida pelo PB prevê a obrigatoriedade da liberação? Hermínio, eu entendo que sim. Poderei. O entendimento é se está normatizado e tem o desejo do conselheiro, é para ser liberado. Casos que têm conflito, por favor, nos encaminhem. Os conselheiros sabem que tem um setor que cuida dos conselhos de usuário. Eles têm comunicação, é preciso que a gente pense globalmente, mas haja localmente. Onde tiver problema, mande o caso para a gente, para ver. Porque o meu entendimento, se está normatizado, se o conselheiro foi legitimamente eleito. Porque também vai ter uma coisa agora, o voluntariado vai aumentar. A pessoa que ia, mas assim, muita gente gostaria de ir, não vai. Mas agora tem... Então são aqueles que já são conselheiros e que são escolhidos durante o evento de conselheiro. Não dá agora, porque está liberado, para ter... Ontem um coordenador de conselho dizia: agora eu vou ter 60 e com 60 eu não faço a reunião. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando?
A questão da PAF, já foi perguntada até na hora da Miriam e ela respondeu muito elegantemente. Eu vou procurar resumir de forma que entendo e me coloco à disposição. Primeiro, nós não substituímos a empresa Horizon, da qual a Cassi era sócia e que tinha milhares de reclamações, como medicação vencida, excesso nas casas e outras mais, atraso na entrega, tudo isso catalogado em ata. Quando nós negociamos com a indústria farmacêutica, que foi um trabalho que começou ano passado, pedi que era uma reivindicação do corpo social, que nós estivéssemos incluídos na política de desconto da indústria farmacêutica. Por exemplo, uma medicação que você compra na farmácia com 50% de desconto, você só comprava com 25% na Cassi, porque a indústria não repassava para a Horizon, nem para a Panvel, que já era parceira, e nem para nenhum outro. Ela não passava sob a justificativa de que quem estava comprando era uma pessoa jurídica. E nós começamos uma exaustiva negociação, primeiro com a Panvel e a Ligmed, porque a Horizon não veio. Quando nós conseguimos negociar, e aquela medicação que ela nos vendia com 25% de desconto, ela passou a ter que vender por 50%, a margem de lucro dela diminuiu. Quando nós exigimos que o desconto fosse linear com a Horizon, e aí eu digo nós, diretoria da Cassi, não é diretoria de saúde, diretoria inteira teve nessa luta, brigou junto. Não existe glória isolada. Quando nós começamos a negociar e a apertar e dizer que ela tinha que dar o mesmo desconto da Panvel, a margem de lucro dela diminuiu. E ela então começou a dizer o seguinte: foi pena essa pergunta não estar aqui com o Márcio Coriolano, porque ele é do Conselho da Horizon. Ela mandou dizer assim, para o Banco do Brasil: a Cassi está dando prejuízo à Horizon. E a Cassi é sócia da Horizon. Aí estava o Davi, quem me contou foi o Nery, estava o Nery e estava o Geraldo ABC. Aí disseram não. A Cassi não vai dar prejuízo à Horizon, se a Horizon não quer continuar, porque ela queria que a gente aumentasse o preço, passasse a pagar o que pagava antes. Ela comprava, botava uma margem de lucro e vendia para a gente. E nós dizíamos não, não, não e não. Gente, e ela aí mandou dizer que queria sair rapidamente. E nós prontamente obedecemos. Claro que não nos pegou de surpresa, porque já tínhamos problema demais. Nós estamos na fase de implantação. A economia para nós, Cassi e vocês, que pagam 30%, é de 11 milhões de reais até junho de 2013. 11 milhões que passou já como prestação de conta pelo Conselho Deliberativo. Está aqui o Mário, está aqui a Loreni, está aqui o Conselho Fiscal, a Carminha. 11 milhões é dinheiro no Brasil, na China e nos Estados Unidos. Se a gente pensar que 30% é do associado, foi 3 milhões e 300. Então a gente precisa buscar soluções porque o nosso cobertor é curto. Nós gastamos 100 milhões com a política farmacêutica. E não foi diminuindo qualidade. Agora, o associado reclama. Principal reclamação. Ele não quer receber o telefonema ou não quer telefonar. Infelizmente, colega, ele vai ter ou que receber ou que telefonar. Porque nós estamos controlando estoque. Nós temos casos de pessoas que têm medicamento para 1 ano dentro de casa. Isso é muito ruim. Medicamento vence, médico troca o medicamento. Nós temos casos de associado que doa o medicamento dele para uma instituição de caridade ou para a família. Mas ele está doando o que é dele e o que é da Cassi. Porque 30% ele pagou, mas 70% a Cassi pagou. Então, nós precisamos sim de controle. Outra coisa, minha gente. Existe, e aí a Leopoldina, que está aqui, é uma defensora, existe uma farmácia popular que nós podemos pegar a medicação na farmácia popular. Se nós não o fazemos, nós vamos receber. Mas ao fazê-lo,
É uma economia para você e para a Cassi. Nós estamos saindo agora, inclusive, a última edição do Jornal Ação, que vai sair, Jornal Ação, desculpa, do Jornal da Cassi, propaganda do Jornal Ação, mas vai sair do Jornal Ação também, já que eu fiz a propaganda, né, Douglas? Então, assim, tá explicando a política. Então, é o momento inicial, é o momento da mudança, mas nós não mudamos. Apenas dizem que Jesus nasceu na Cassi. Não, Jesus nasceu na Cassi, não. Ele nasceu de parto coberto da Cassi. Porque a empresa pediu para sair, graças a Deus. Eu vou fazer umas perguntas agora. Alô, tá? Eu vou fazer umas perguntas agora para o nosso palestrante, Luiz Gonzaga. Essa pergunta aqui é do Tremarim, do Conselho Deliberativo da Cassi e do CESAB do Rio Grande do Sul. Aí ele fala, você falou dos planos mercantilistas que são nocivos à população, alguns deles. Você teria uma explicação do porquê que na ocupação de cargos de diretoria dentro da ANS são sempre escolhidos entre diretores destes planos, em detrimento a gestores de autogestão que sabidamente têm gente preparada e comprometida com o bem da população? E aí tem uma outra pergunta aqui da Maria Gorete Baroni, que é do Conselho Deliberativo da ANAB. Aí ela fala, você fez referência à saúde do trabalhador, às questões referentes aos acidentes de trabalho. Temos informação que os bancos passaram a contribuir com o INSS uma alíquota maior nos últimos anos. Isto se deve pelo fato da maior adoecimento da categoria bancária? Vamos à primeira indagação, a primeira pergunta. Eu acho que nós temos que pensar, no caso das agências reguladoras, em duas estruturas de agências, né? Tem umas que são mais antigas, como a Agência Reguladora do Petróleo, né, o PEP, que vem lá de longe, um pouco mais distante e por aí vai. Mas nós sabemos como é que veio para o Brasil essa ideia da agência reguladora. Na época, o ministro Besta Pereira ficou lá nos Estados Unidos um bom tempo. Além de já ser um estudioso, já compreendia tudo, ele ainda foi para lá para aprender mais ainda, né? E trouxe para o Brasil, na década de 90, essa ideia da agência reguladora. E foi nessa concepção, né, da época do governo Fernando Henrique Cardoso, e aqui eu não quero dizer não vou entrar nos meandros se positivo ou negativo, e uma das coisas das ideias do que eu vou falar, os senhores seguramente, a senhora sabe muito mais do que eu, uma das ideias da agência é de que ela mantenha total independência, né, do executivo. E, infelizmente, não é muito assim o que a gente tem visto em relação às agências reguladoras, sobretudo quando nós estamos falando da ANS, da ANA, que é a Agência Nacional da Água, porque são organizações que têm um papel fundamental na estrutura organizativa e no olhar para uma dimensão do ser humano. Agora, não se justifica, inclusive, como nós sabemos, para que haja a indicação da presidência de uma dessas agências, tem que passar pelo crivo do parlamento brasileiro. Tá certo? E, infelizmente, não tem acontecido, ao meu ver, as melhores indicações, sobretudo, para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, acho que a pergunta ela faz sentido e nós apostamos de que aquele ou aquela que vai assumir a presidência de uma agência desse nível, que tenha um compromisso de gerir a agência com independência, com autonomia, sem que esteja lá para fazer a defesa incondicional de um sistema ou do segmento que ele representa. Foi, não?
Pois não, eu vou passar aqui para a companheira. Na realidade, assim, eu concordo com o Luiz Gonzaga em parte. Quando ele fala no parlamento, aí você esquece que antes quem indica é o Ministério da Saúde, que é a Casa Civil. E o que nós estamos aqui nesse fórum lutando é porque lá dentro tem representante de todos os planos mercantilistas. Agora está aí um escândalo na mídia de um currículo que foi omitido fatos que envergonham aquela pessoa. E por que lá não tem um representante das autogestões? Por que nós não cobramos? Porque vai para o parlamento referendar. Mas o Ministério da Saúde, que é colocado lá, que foi indiretamente eleito por todos nós, teria que ou contemplar só pessoas neutras, que não tivessem nenhuma participação e nenhum sistema de saúde, ou equilibrar esse jogo. Porque, na realidade, só sabe como a ANS penaliza a nossa CACI quem está dentro da nossa CACI. Só sabe a quantidade de multas e todas as penalidades, e acredito, não tenho procuração para falar de outros planos, quem está dentro dos planos. E a autogestão, que representa, quando a gente fala aqui em saúde do trabalhador é a nossa CACI também cuida da saúde do trabalhador. Quando a gente fala nisso e a gente luta para dentro da ANS ter um representante, não da CACI, mas das autogestões, que são empresas que viabilizam um plano de saúde de um trabalhador. Porque quando se fala em entrada de empresa americana, é na AMIL. E só entra no Brasil porque tem vácuo, como eu estava discutindo aqui com a Eloá. Se não tivesse vácuo, se não tivesse permissão, sistema americano não se instalava aqui não. Ele hoje fiscaliza o currículo, as ações da presidente e vai fiscalizar todo o nosso plano de saúde. Existe vácuo para entrar qualquer plano, qualquer empresa no país. Isso é uma verdade. E nós temos que cobrar isso dos nossos dirigentes que nós elegemos. Nós precisamos sim, seja A, B ou C, seja GEAP, a Cefaz, CACI, da Unida, de onde for, mas nós trabalhadores precisamos de um representante dentro da ANS. Essa discussão foi feita pelo movimento sindical, dentro da Contraficute, foi feita com o ministro Padilha, e a resposta foi a nomeação de uma pessoa da Rap Vida, que está aí todo o questionamento. E aí, Luiz Gonzaga, o contrário, o Congresso é que está cobrando uma postura do Ministério da Saúde, ministério que vem ratificando a indicação. Não estou falando da pessoa, não conheço a pessoa, apenas estou dizendo, nós já somos grandes, suficiente para ter uma diretoria dentro da ANS, já que ela é fatiada pelos diversos planos de saúde que hoje custeiam os nossos dirigentes, custeando as suas eleições, que a gente sabe como vem o custeio de eleição. Basta, é necessário que a gente junte, aqui tem muita liderança, e que comece a fazer essa discussão. É uma discussão muito filosófica, mas ela não pode ser filosófica, ela tem que ser prática. O trabalhador do plano de autogestão tem que começar uma luta para ocupar o espaço na agência reguladora. Do contrário, é chorar, sentar, deitar e chorar. Muito obrigada. Tá certo, acho que esse é um debate interessante. E só para encerrar, dizer o seguinte, nós estamos falando de uma operadora importante, né, que está aí, que tem um papel extraordinário, mas que fica submissa a determinados cacoetes políticos, muitas vezes, eu diria. Imagine como é que fica a Rede Santa Casa de Misericórdia nessa história, por exemplo. Né? Aí tá aí com um déficit que supera os 15 bilhões, 5 bilhões de reais, 15 bilhões de reais, e a cada dia a gente tem visto os hospitais entrando numa situação de calamidade, diríamos assim. Então essa é uma coisa realmente muito séria, e concordar com tudo que foi dito pela companheira.
Quanto a pergunta sobre o financiamento e a elevação das contribuições para o INSS, quem não se lembra aqui, por exemplo, do que aconteceu entre 97 e 98, o tempo ali já está encerrando, que foi o tempo da mudança da reforma constitucional de 97 e 98. Naquela época eu era do Conselho Nacional de Previdência Social. Inclusive eu, companheiro Luiz Fernando, que é um advogado importante, advogado da CUT, da época, essa coisa toda, e eu participei ativamente das duas grandes reformas da Previdência Social, a de 98 e a de 2003. A pressão, já naquele período, primeiro que vinha todo o mecanismo de privatização da saúde pública brasileira, dentro da Previdência Social brasileira, dentro do modelo do Chile. Não saiu porque veio a crise asiática de 98, e a Previdência, infelizmente, não foi privatizada, mas a ideia era para se privatizar. Mas ainda consta na emenda 20, que não passou por alteração, que o sistema de acidente de trabalho, que o acidente de trabalho seria privatizado, porque é uma das partes mais rentáveis do ponto de vista, se a gente pensar no aspecto financeiro, é o acidente de trabalho. Mas o que acontece? É objeto de lei que, para determinadas empresas, houve uma elevação da alíquota da Previdência Social, mais diretamente em relação ao acidente de trabalho, dependendo da natureza da empresa. Quanto maior é o nível de acidente de trabalho, digamos, na construção civil, por exemplo, maior é a alíquota. Se o sistema financeiro, no caso dos bancos, se apresenta um alto nível, alto índice de acidente de trabalho, os bancos também passariam a ter uma incidência maior sobre a contribuição vinculada ao acidente de trabalho e assim sucessivamente. Agora, isso já foi objeto o seu transporte é outro, portos é outro e por aí vai. Isso já foi objeto de uma série de mandados de segurança impetrados, sobretudo pelo setor de transporte, mas a maioria das decisões não vem no sentido da redução da alíquota, mas isso é fato, E a justificativa do governo é que essa alíquota ela se torna maior por conta da alta incidência desse acidente de trabalho. E a gente sabe que entre os bancários há um alto problema, não somente de acidente de trabalho, mas também de natureza psicossocial, de natureza emocional. Tá certo? E eu fico me lembrando aqui, volto lá para Afogado da Engazeira, de 96, e que o Banco do Brasil passou por mudanças grandes e muitos companheiros, amigos meus, bancários de Afogado da Engazeira, entraram no alcoolismo profundo, porque entrar com plano de emissão voluntária, as coisas dessa natureza. Então, os gabinetes aí de odontólogos, de psicólogos, estão cheios, os consultórios de bancários e seguramente a CACI tem tido um gasto financeiro grande para poder atender essa demanda de atendimento à saúde dos bancários. Isso é fato. Tá certo? Tanto é que nas negociações coletivas de trabalho dos bancários, essa é uma pauta recorrente. Bom, gente, então estamos encerrando aqui, o tempo já está vencido há algum tempinho já, então a gente está encerrando, agradecendo aí a participação de todos, a participação aqui do palestrante, Luiz Gonzaga, dos debatedores, a Eloá Loura, a Graça Machado, agradecendo a todo mundo que esteve aqui presente no evento. As perguntas, como nos outros painéis, vão ser repassadas aqui para os debatedores e para o palestrante, tá bom?